Conversamos agora com Leonardo Atushi, jornalista, editor do Brasil 247 e da TV 247. Boa noite, Leonardo Atushi, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite e boa noite aí a todo mundo que nos escuta aqui na Rede TVT. Maravilha, o prazer é todo nosso. Leonardo, o que você pode falar para a gente dos depoimentos nesta semana na CPI lá do Senado, que é apura ações e omissões do governo Bolsonaro frente à maior crise sanitária que o Brasil está enfrentando? Eu acho que a gente teve depoimentos muito importantes. Olha, terminamos a semana muito bem com esse depoimento do Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, que foi um choque de verdade para quem está acompanhando a CPI. Eu acho que o Brasil inteiro está parando para assistir esses depoimentos. E ele foi muito claro, muito preciso, sem nenhum tipo de sensacionalismo, tecnicamente mostrando como o governo federal sabotou a compra de vacinas, né? Deixou claro que o Brasil poderia ter tido 60 milhões a mais de doses caso houvesse uma cooperação entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo. Antes disso, a gente teve o oposto, que foi o depoimento da Mayra Pinheiro. A Mayra Pinheiro, que é a capitã cloroquina. Mentiu descaradamente, né, mas vestindo vamos dizer assim, uma capa de ciência, falando difícil, falando palavras complicadas, usando um argumento de autoridade, mas claramente ali tentando sustentar o insustentável. Que haveria um tratamento precoce contra a Covid-19, que a cloroquina seria um remédio eficiente. Ela chegou até a falar, olha, criminalizaram o remédio. Ninguém criminalizou remédio nenhum, né? O fato é que o governo federal empurrou para a sociedade um remédio absolutamente inútil, ineficaz e muito perigoso para as pessoas, deixando de lado o mais importante, que era a compra de vacina. Então, o que eu acho que essa semana trouxe como destaque foi o contraste fundamental entre o negacionismo do governo federal representado pela capitã cloroquina e uma postura aqui muito mais séria, né, do caso do Butantan, do governo de São Paulo, mas de todos que se opõem ao bolsonarismo de uma maneira mais ampla, que é a defesa das vacinas. Eu acho que foi bastante didático para quem acompanhou a CPI. Foi muito boa, gostei muito. Gostei, inclusive, da condução dos senadores no último depoimento, colocando trechos de vídeos. Acho que foi bastante instrutiva. Leonardo, ainda sobre o depoimento do Dimas Covas, eu acompanhei na íntegra, eu só me esqueci agora qual foi o senador governista que exibiu o vídeo do Dória, meio que tentando queimar o governador de São Paulo, mas na verdade o Dória está saindo cada vez mais fortalecido desse processo, inclusive defendido pelo próprio Dimas Covas em algum momento. E politicamente a gente já tem observado o Dória há algum tempo tentando se afastar da figura do Bolsonaro, que, vamos lembrar, ele apoiou em 2018. Mas exatamente, o Bolsodória. Mas quero fazer a pergunta na sua avaliação desse cálculo de agora, desse movimento político que está acontecendo, que ocorreu, que teve esse ponto de virada, vamos dizer assim, essa semana na Covid, da figura do governador. O senador, Leonardo, só um minuto, o senador Marcos Rogério. Foi o senador Marcos Rogério. Vamos lá. O senador foi o Marcos Rogério, também chamado de Rolando Lero pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, né? Aliás, o Omar Aziz é uma figura muito divertida, né? Ele está sempre ali tentando resolver as situações. Outro dia teve lá o Girão, governista também, ele sempre começa com paz e bem, e o Omar Aziz, Deus te abençoe, meu filho, aquela coisa. Mas eu acho que esse episódio do Dória é interessante, muito importante. Por quê? Quer dizer, o que fez o Marcos Rogério? Ele pegou uma gravação de uma reunião e veio dizer, não, mas veja bem, o Dória falou que queria pegar esse chinês pelo pescoço. Bom, era uma conversa privada em que ele estava dizendo, eu quero a vacina, ele queria trazer a vacina. Ah, mas tinha um dividendo político. Óbvio, tinha um dividendo político. Quer dizer, ele trabalhou pela vacina para ser o primeiro a trazer vacina, ele é um político, faz política e tal. Agora, o problema é que o Bolsonaro, a escolha dele, né, não traz nenhum dividendo político, pelo contrário, só traz o prejuízo político, porque foi uma escolha burra. Em vez de apostar na vacina, ele apostou na cloroquina. Isso está claro. Por que o Bolsonaro apostou na cloroquina? Eu acho que isso ainda não foi totalmente desvendado. Uma das hipóteses, né, é de que ele queria, ou desejaria a chamada imunidade de rebanho. Por quê? Porque os amigos dele, o dono da Havan, os empresários, etc., queriam abrir as lojas e as pessoas precisavam de um placebo para voltar a trabalhar sem medo de se contaminar. Mas talvez existam outras hipóteses, né? Muita gente ganhou dinheiro com a cloroquina, muitos laboratórios,
né? Houve um lobby poderoso, pesado por trás desse remédio, e eu acho que é isso que a CPI vai apurar na próxima semana. Vai ouvir aquela médica Nise Yamaguchi, depois vai ouvir o tal do Carlos Wizard, que é um empresário bilionário, né, que chegou a financiar um site Covid tem tratamento sim. Então, acho que agora o ponto central da CPI tem que ser o seguinte, olha, buscar seguir o dinheiro da cloroquina. Eu acho que esse é o ponto central. Sobre Dória, então, eu acho que é isso. Quer dizer, olha, ele queria a vacina, o áudio revela isso. Se ele ia ter dividendos políticos ou não, é uma outra questão. E até o fato é o seguinte, ele trouxe a vacina, a Coronavac é a vacina mais importante do Brasil, e ele não está tão bem colocado assim nas pesquisas para presidente. Então, fez uma coisa boa, lutou pela vacina, a Coronavac é eficiente, tem saído cada vez mais estudos. Hoje eu vi um do Uruguai que ela tem, olha, nas pessoas que se vacinaram, 97% de eficácia. Então, acho que foi uma coisa, uma atitude muito boa, e gostei muito do Dimas Covas, né? Uma pessoa que eu não conhecia, nunca tinha entrevistado, nunca tinha visto ele falar longamente, achei uma pessoa extremamente preparada. Agora, Leonardo, também nesta semana foi votado novos requerimentos aí, aprovando na convocação de governadores e também esses assessores que não são especializados em medicina, não são cientistas, mas que estão lá assessorando o presidente Jair Bolsonaro, como você bem citou aí, o caso do empresário da Wizard. Eu quis esperar dessas convocatórias, desses depoimentos, ainda que não foram marcados, né? Mas, enfim, quem sai ganhando, quem sai perdendo com a convocação desses governadores? E desses assessores, aliás. Governadores, olha, eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que não tem clima para ficarem ali apertando governadores. Eu acho que até há uma chance de que eles consigam no Supremo Tribunal Federal impedir a ida, ou, na verdade, conseguir a liberação para não ir à comissão. Os bolsonaristas vão ficar gritando, mas não é o foco da CPI, investigação de governadores. O foco da CPI é por que o Brasil tem 460 mil mortos praticamente, porque houve essa estratégia de empurrar um remédio que não tem a menor utilidade para essa doença, né? Então eu acho que o fundamental é exatamente avançar nesse chamado gabinete paralelo da saúde. Considero o Carlos Wizard o nome mais importante, porque aparentemente era o principal financiador desse lobby da cloroquina, né? Inclusive aliciando médicos. Os médicos vão ter que se explicar. Eu acho que um tema que vai surgir na CPI é a corrupção médica no Brasil, e isso é um ponto, né? O CFM vai ficar numa situação complicada, então acho que esse é o ponto central. Além do Wizard, muito importante a convocação do Arthur Weintraub, que é o irmão do Abraham Weintraub, que chegou a gravar vídeo se vangloriando, né, de estar empurrando cloroquina para o Bolsonaro, de estar conseguindo vender. Então, o que é engraçado é que, assim, a meu ver, já está tudo demonstrado, o crime está demonstrado, está em vários vídeos do Bolsonaro, dos seus apoiadores, está muito fácil. Como disse a presidente do PT ontem, eu acho, ou antes de ontem, dizendo, já dá até para fechar o relatório e apontar o dolo do Bolsonaro nessa questão da cloroquina. Mas acho que a CPI está conseguindo construir uma história muito consistente. Mas, Leonardo, ainda falando disso, sobre encerrar o relatório, né, porque, de fato, as provas até agora coletadas são contundentes, como que você está avaliando essa nova convocação do Pazuello? Né? A primeira, a gente já sabe, inclusive foi tema aqui do Revista Brasil TVT, a atuação do ex-ministro Pazuello. Ele vai ter mais alguma coisa para contribuir na sua leitura? A do Pazuello é interessantíssima, eu acho que vai sair a punição dele aí nos próximos dias, talvez hoje ainda. Uhum. Eu entrevistei uma pessoa, que é o João César Castro Rocha, especialista no tema da retórica do ódio, da guerra cultural. Quando o Pazuello foi naquele evento do Bolsonaro domingo passado, ele ficou ali alisando a barriga, né? E por que ele estava alisando a barriga? Um gesto estranho, ele explicou. Porque as pessoas que estavam debaixo do palanque estavam dizendo: você jantou a CPI, jantou os senadores. Então ele tripudiou em cima dos senadores ali. Eu acho que ele não vai ter vida fácil nessa comissão. Não sei se ele vai pedir um habeas corpus para ficar calado, também não calado. Não acho que os senadores, não sei se eles vão ter coragem de eventualmente prender o Pazuello, né? Mas claramente ele mentiu, né? Porque ele foi lá no depoimento anterior, não, eu sou contra a aglomeração e tal. De repente, 2 dias depois, ele vai numa aglomeração sem máscara, faz uma fala ali, enfim, ele se soma ao negacionismo do Bolsonaro.
Mas por que o Pazuello faz isso também? Porque eu acho que ele não tem salvação. Quer dizer, o que as pessoas não estão entendendo é, assim, é impossível salvar o Bolsonaro e salvar a si mesmo, né? Então, Weingarten, ele foi lá e fez o depoimento dele. Ele tinha uma missão: livrar a cara do Bolsonaro e se livrar ao mesmo tempo. Se o cara livra o Bolsonaro, ele se incrimina. O Pazuello é a mesma coisa. Se ele tenta livrar o Bolsonaro, ele também se incrimina. Então, eu acho que a situação dele é bastante complicada. Ele vai ser uma das peças centrais e já ficou claro, né? Quer dizer, por que ele virou ministro da Saúde? Simplesmente porque o Taish se negou a empurrar cloroquina indiscriminadamente. O Mandetta é a mesma coisa. Então, o Pazuello, como bom general, na verdade, pau-mandado do Bolsonaro, ele virou ministro exatamente para cometer o crime da cloroquina, né? Então, como é que ele poderia dizer, não, recebi uma ordem do Bolsonaro, tal, etc. E tal, ele não quis incriminar. Então, ele ficou ali tergiversando e agora ele está indo nessa linha para tentar, eventualmente, talvez combinado com o Bolsonaro, criar uma crise militar no país. Aliás, né, não só do Pazuello, como também do atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, que vai ser ouvido outra vez. E aí tem várias contradições, né? Porque na primeira vez que foi à CPI, aos senadores, falou várias, enfim, questões, mas aí depois se contradiz na própria OMS, falando, oferecendo vacinas para países aqui vizinhos nossos, e enfim, e não comprova aquilo, o discurso, né, de máscara, distanciamento, porque logo em seguida aí vimos o presidente em um ato. Eu vou dar um pitaco. Eu acho que o Queiroga não vai longe, viu? Eu acho que esse cara deve estar sob intensa pressão. Eu gostei muito de um vídeo. Ele participou de uma sessão na Câmara e o Paulo Pimenta falou para ele: olha, Queiroga, pula fora desse barco, né? Senão você vai acabar sendo processado aí nos tribunais internacionais, vai ser processado por genocídio também. As pessoas acham que a situação no Brasil está sob controle, porque antes morriam 4.000 pessoas por dia, e agora estão morrendo 2.500. Né? Como se 2.500 fosse um número natural. Então, o saldo do Queiroga é muito ruim. E todo mundo está dizendo que a situação vai se agravar no país, né? O Queiroga demitiu, dias atrás, a Luana Carvalho, que é uma médica que vinha para ser a secretária de combate à Covid, secretária nacional. Aí perguntou, por que você demitiu a doutora Luana? Ah, não, porque tem uma hierarquia, o Bolsonaro mandou. Então, se ele que é médico está submetendo a hierarquia para seguir um negacionista, para seguir um charlatão, né, porque o que o Bolsonaro faz é charlatanismo, ele vai ser implicado criminalmente. Então, olha, se tem um conselho a se dar ao Queiroga, pula fora desse barco o quanto antes. E aí eu acho que é o seguinte, se cair o ministro da Saúde, cai o governo também, porque o Brasil vai ser insuportável, né? O Brasil com 2, 3 mil mortes por dia sem ministro da Saúde, porque o Bolsonaro, enfim, é essencialmente um negacionista convicto. Leonardo, para a gente encerrar, e ainda sobre isso, eu ia justamente trazer essa questão da popularidade ou da impopularidade do presidente Jair Bolsonaro, e aí queria saber da sua análise com relação a essas articulações do Senado, porque vamos lembrar que, obviamente, há senadores que são claramente contrários ao Bolsonaro, mas até alguns que, não vou dizer que eram da base, mas que faziam algum aceno, hoje já estão cada vez mais nesse enfrentamento, quase que criando uma grande coalizão de oposição. Isso de fato está acontecendo na sua leitura? Olha, o que eu acho é o seguinte, vamos pegar aí não falando do Senado, falando da Câmara do Parlamento de uma maneira geral, né? Teve uma declaração do Arthur Lira dizendo, em algum momento nós vamos analisar os pedidos de impeachment. Claramente, esses partidos do Centrão, que são da base do Bolsonaro, eles estão olhando, o Bolsonaro está com 30% no segundo turno, o Lula está com 50%. Eles vão ficar amarrados a um Titanic que está afundando ou vão tentar migrar para o, vamos dizer assim, para o cavalo vencedor, né? Então, eu acho que tem um instinto de sobrevivência natural na política. Aqueles que estão ali com o Bolsonaro, que são mais competentes, eu diria o Ciro Nogueira, o Fernando Bezerra, também foram aliados de outros governos, né? Então, eles vão tentar extrair o máximo de vantagens, vão vender o mais caro possível o seu apoio a esse governo, mas na hora em que se tornar irreversível, quando estiver chegando bem perto ali do iceberg, né, eles vão saber pular no bote salva-vidas antes do capitão translocado desse navio que está afundando. Então eu não acho que dá para ter a menor confiança no Centrão, a base do Bolsonaro é extremamente frágil. E outra coisa importante que está acontecendo são esses movimentos que estão, né,
Fora do parlamento, né, o encontro Lula-Fernando Henrique, outras lideranças sinalizando também que o Eduardo Paes, que é prefeito do Rio de Janeiro, se filiou ao PSD, elogiou esse encontro. Então, fora do parlamento também tem muita consistência, né, nessas articulações para que o Brasil se livre desse pesadelo. Então, acho que o Bolsonaro está num momento realmente muito ruim. É isso aí. Vamos acompanhar. Quero agradecer demais o jornalista Leonardo Atushi, editor do Brasil 247, da TV 247. Leonardo, prazer enorme falar contigo aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado a vocês e fico aqui sempre à disposição. Um grande abraço. Valeu. Abraço. Um abraço.